O caso do menino que documentou o próprio crime refere-se a um episódio chocante e perturbador que envolveu um jovem que registrou em vídeo a execução de um ato criminoso. Você já ouviu falar desse caso por aí? Bom, mas antes de começarmos a contar essa história bastante interessante, peço a todos vocês humildemente o like para fortalecer o canal e ajudar ele cada vez mais, e também se inscrevendo para crescermos ele mais ainda. Conto com vocês, e sem mais delongas, vamos começar. A história ganhou notoriedade, pois o jovem envolvido não apenas cometeu o crime, mas também o filmou e compartilhou o vídeo nas redes sociais, mostrando uma aparente falta de remorso e uma busca por notoriedade. Casos assim levantam várias questões sobre o impacto das redes sociais na juventude, a desensibilização à violência e os desafios para o sistema judicial em lidar com crimes documentados digitalmente. Além disso, refletem sobre a necessidade de acompanhamento psicológico e social de jovens que manifestam comportamentos perturbadores. A narrativa de um menino que documentou o próprio crime serve como um alerta sobre a influência potencialmente negativa das tecnologias e redes sociais na vida dos adolescentes, bem como a importância de uma educação que inclua a conscientização sobre as consequências das ações online e offline. Eu sei que você gosta desse tipo de caso, então você tem algum específico que você gostaria que eu comentasse? É apenas deixar logo abaixo nos comentários. Vídeos de Cassie. Quando tudo aconteceu, Cassie tinha 16 anos. Ela nasceu em Pocatello, na Rua Ai, em 21 de dezembro de 1989. Ao mesmo tempo em que morava na casa de seus avós com seus irmãos e mantinha uma boa relação com a mãe, ela sempre foi descrita como uma garota divertida, que tirava boas notas e se dedicava muito às aulas porque queria ser advogada. Sua personalidade, que era muito responsável pela sua idade, foi a fonte de inspiração para sua carreira. Talvez por isso, Alison e seus tios Frank tinham decidido que ela cuidaria da casa deles e dos seus animais, 2 cães e 3 gatos, durante uma viagem de fim de semana. Cassie não pensou 2 vezes e aceitou. Ela apenas perguntou se seu namorado ou a pessoa com quem estava há 5 anos poderia fazer companhia para ela por um curto período de tempo que seus tios permitiram. Assim, Cassie foi levada à casa de sua mãe, Anna, no fim de semana. No dia 24 de setembro, Alison e Frank voltaram para casa com sua filha Kelsey, de 13 anos, após correr na frente dos seus pais e abrir a porta da casa, o que resultou em uma cena estranha. Porque Cassie já estava caída no chão da sala coberta de sangue seco provavelmente naquela hora. Documentário de ligação da polícia. Cassie estava caída de costas para baixo e estava vestindo um pijama amarelo com estampa de estrelas. Ela também tinha cerca de 30 ferimentos de faca em todo o seu corpo, a maioria dos quais estavam no abdômen. Vi 2 deles falando dentro do carro. Brian Lidreper e Tori Dancic sempre estavam juntos na Pocatello High School, onde estudaram. Brian, de 16 anos, nasceu em Utah, onde passou a maior parte de sua vida, devotando-se a filmes de terror e à música. Brian conheceu Tori o motor quando se mudou para Pocatello. Ele também tinha 16 anos e era obcecado por filmes. Seu sonho era se tornar um diretor de cinema famoso. Durante o seu dia a dia, ele aprendeu a gravar vídeos. Os interesses dos dois se misturavam e cresciam à medida que a amizade se desenvolvia, porém, infelizmente, inclinando-se para o lado sombrio da coisa. Brian se sentia excluído, uma pessoa que não se enquadrava na sociedade e que também não queria se encaixar nela. Tori também se sentia assim, mas não tanto. O sentimento de Brian era tão forte que ele queria vingança e se tornar alguém, mesmo que isso significasse sua morte ou um crime.
Dentro dos 2 anos, seus interesses pela violência cresceu e a sensação fictícia que os filmes de terror lhe transmitiam começou a se transformar em um desejo de fazer o que os vilões mais importantes faziam para deixar uma marca no mundo. Para eles, matar alguém é a única maneira de obter isso. Assim, Brian e Tori começaram a trabalhar em um plano para isso, que a torre registrou. A semelhança com o filme de terror 96 não é coincidência. Os dois queriam fazer o que Billy fez, então planejaram e mataram 6 pessoas. O alvo da dupla era Cassidy, uma aluna que também frequentava a escola deles. Eles descobriram que Cassidy ficaria cuidando da casa dos seus tios durante o fim de semana e começaram a planejar como implementariam seu plano para esse período, que era o momento perfeito para eles. Nesse caso então a Cassie já estaria na casa de seus tios cuidando como haviam planejado, e logo menos o seu namorado chega para ficar com ela e Elon ficar sozinha, até que o Brian e Tori acabaram ligando para o Matt e chamando eles para assistir um filme na casa dos tios deles e Lelé chamado Brian e Tori para irem até eles na casa de seus tios, e após suas chegadas a Cassie ficou bastante estranha porque ela tinha comentando deles para a sua tia, porém acabou que dando certo porque afinal os garotos desisitiram e falaram que iria a um cinema pois aquele filme estará muito chatos. Tempos depois a casa fica totalmente sem energia, e tudo isso seria parte do plano do Brian e Tori, então seu namorado decide ir até o porão reacender as luzes porém só uma parte voltou. Cassie ainda continuava assustada pois ficou com medo daquela casa mal funcionando e que ficaria sozinha lá tanto que até o cachorro achou o alçapão estranho latindo e olhando para ele. Sendo assim Matt acha melhor ir para a casa de sua mãe para poder ir passar a noite em sua casa com a Cassie porém a sua mãe não deixou pois eles ficariam sozinhos e ela não permitiria isso. Sendo assim a mãe de Matt achou melhor eles irem até a casa deles porém Cassie não aprovou pois prometeu para os tios que tomaria conta da casa para eles. Sendo assim a hora de Matt chega e ela fica sozinha na casa, sendo que ninguém imaginava que o Brian e o Toti havia deixando uma brecha no porão para retornar mais tarde e poder concluir o seu plano. Após algum tempo, os dois voltaram para o local e estacionaram em uma rua próxima. Os dois estavam agora vestidos com roupas pretas de mangas longas, luvas e máscaras brancas, e Brian e Tori entraram na casa em silêncio, se escondendo no porão enquanto o jogo e Cassie ainda assistia a um filme. Eles tentaram atrair a atenção de Matt para ver o que era, mas não conseguiram. Eles desligaram a luz novamente quando perceberam que a partida ainda não havia acabado. Embora Cassie tivesse que ir até o porão para ligá-la, ela não fez isso. Os dois tentaram assustá-la ligando e desligando repetidamente. Funcionou. A garota já sabia que algo estava errado, mas ela estava totalmente paralisada e não sabia o que fazer. Eles então decidiram usar facas para subir as escadas e chegar ao andar superior. Enquanto isso, Tori continuou abrindo e fechando os armários da casa com força, fazendo um som alto e aterrorizando Cassie. Até esse ponto, a garota já estava totalmente desesperada. Assim como nos filmes, a menina foi atacada e os assassinos mascarados apareceram na sua frente. A primeira pessoa que foi interrogada foi um jogador. Isso tinha uma razão. Quando soube da morte de Cassie, Matt não respondeu. Sua mãe também não sabia se ela estava viva quando buscá-lo. Após isso, o Matt informou que Brian e Tori também estavam na casa naquela noite e que a polícia decidiu conduzi-lo para interrogatório. Eles inicialmente disseram o mesmo, dizendo que foram para o cinema para ver um filme, mas ficaram entediados e foram embora. Eles receberam ingressos como uma forma de demonstrar que realmente tinham ido ao cinema. Os policiais ficaram um pouco confusos e resolveram fazer uma pequena pergunta: qual foi o filme que você assistiu no cinema? Conta ele para nós. Nenhum dos dois conseguiu responder diretamente. Ele se enrolou totalmente e isso levantou muitas suspeitas.
Como eles eram apaixonados por filmes, não era razoável aquela gaguejada. Depois disso, Brian acabou dizendo que estava mentindo porque havia cometido algo ruim. Brian e Tori finalmente admitiram que não estavam no cinema, mas não disseram tudo. O mais rápido possível. Eles afirmaram que saíram da casa e permaneceram invadindo carros estacionados por algumas horas e roubar tudo o que estava dentro deles. No entanto, voltaram para suas respectivas casas por volta das 23 horas. Claro, a polícia não ficou convencida disso e rapidamente descobriram que naquele fim de semana não havia nenhum arrombamento de carro registrado. Ambos, no entanto, mantiveram o discurso e se recusaram a admitir qualquer envolvimento criminoso como um recurso final. A polícia afirmou então que os dois eram os principais suspeitos do assassinato. Além disso, quando o grupo de perícia começou a procurar provas, Torre imediatamente solicitou um advogado e, legalmente, isso impediu que a polícia continuasse fazendo perguntas sobre ele. Assim, os investigadores precisaram liberar os dois. No entanto, Brian apareceu do lado dos seus pais no dia seguinte, chorando muito. Em seguida, ele foi interrogado novamente e confessou. Os detetives não acreditaram que fosse uma brincadeira quando Tori começou a esfaquear Cassie. E ficou com certeza de que eles dois haviam matado Cassie juntos. O grupo de perícia continuou procurando provas, mas a casa estava abandonada. Brian e Tori tomaram muito cuidado com isso, e qualquer coisa que fosse encontrada poderia ser explicada por sua experiência anterior na casa. No entanto, desafortunadamente, as autoridades não precisaram procurar muito porque Brian fez uma declaração mais uma vez. Ele disse que havia descartado tudo que tinha usado para o assassinato da Cassie e logo em seguida falaram para os policiais tudo o que haviam feito e logo menos e levaram os policiais até o lugar que eles descartaram tudo, todas as roupas que eles usaram, as peças, inclusive até as gravações que estavam documentando a morte da Cassie. Pela gravação, deu para perceber que todo o plano havia sido planejado, o que agravou mais a situação deles no julgamento e logo após, na gravação, dá para perceber que eles saíram com um ato de vitória e orgulho do que tinha feito contra Cassie logo no mesmo dia do assassinato. Eles gravaram Cassie no seu colégio como se fosse uma prova do seu crime futuro. E tudo isso como se fossem obrigação deles, demonstrando que a morte da Cassie era como uma missão de protagonismo. Logo agora eles estão presos com prisão perpétua, e estão lá até hoje. Obrigado por assistir.